uma vizinhança, que vamos chamar o tilde, uma vizinhança aberta, que é um aberto em todo Rn, e um difeomorfismo de classe CK. K vamos assumir que é maior ou igual do que 1, que vamos chamar de φ de um aberto também de Rm. Aqui temos Rn. Esse aberto, o tilde, ele deixa uma interseção aqui, que vamos chamar de U. Não? E em Rn, vocês têm uma fatorização de Rm por Rn menos m, em que o aberto, que corresponde às n menos m últimas coordenadas dos pontos desse aberto que estamos chamando o tilde zero, φ envia esta interseção nesta interseção com 1. Certo? Então existe um difeomorfismo de classe CK, que estamos chamando φ, de o tilde zero, e o tilde, onde o tilde zero está contido em R m vezes R n menos m, e tal que se vocês tomam os pontos com as primeiras m coordenadas, de U tilde zero, e as últimas zero, certo? Então, essa imagem vão ser os pontos de U tilde em M. Isso significa que φ envia U tilde zero interceptado com Rm. Estamos entendendo que Rm é essas coordenadas em U tilde interceptado com M. Então, onde U tilde zero interceptado com Rm são todos os pontos de coordenadas, são todos os pontos com coordenadas, são só os pontos com M. Em Rm. E estamos supondo que isto, evidentemente, não é vazio, certo? Então, o zero corresponde aqui. Esse é um, vamos dizer de que o zero contém zero, de
de Rm para facilitar. Y aquí tomamos los puntos con coordenadas, las n-m últimas coordenadas nulas. Entonces, si nos llamamos a esta intersección como U0, na realidade nós temos a restrição a U0, é o que nós estamos chamando como φ, que é uma aplicação em U, que é chamada de uma parametrização. Certo? Esse é o nosso objeto, uma parametrização. Muito bem, se nós temos duas parametrizações contidas em M, e que se interceptam, definidas em U0 e V0, nós temos uma mudança de parametrizações ou uma mudança de coordenadas que corresponde a compor φ com φ menos 1. Então, φ é igual a φ menos 1 com φ. E esta aqui é uma aplicação definida em φ de U inter V e com imagem em ψ de U inter V. E esta aplicação é uma aplicação de classe CK. Tá certo? Muito bem, essas são isso aqui é uma superfície e essas são as parametrizações da superfície. Então, nós dizemos de que duas parametrizações são coerentes se em cada ponto, se o jacobiano de xi, que é a mudança de coordenadas em cada ponto U, que está em φ de U inter V, é diferente de zero. Desculpa, é positiva. Então, vamos dizer que elas são parametrizações coerentes. E quando essa mudança de coordenadas, em qualquer ponto da interseção da imagem inversa de U com V, o jacobiano é positivo. Tá certo? Muito bem. Quando nós definimos quando nós temos uma superfície, então nós vamos dizer de que um atlas é formado por uma coleção de parametrizações que recobrem M. Então, é um atlas associado a M. Esse atlas é de classe CK se as parametrizações são de classe CK. Tá certo? E esse atlas, vamos dizer, A é um atlas se ele é formado por uma coleção de parametrizações que recobrem M. E esse atlas, o atlas A,
chamado coerente. Tá certo? Se para duas quaisquer parametrizações contidas em A, nós temos que φ e ψ são coerentes. De acordo à definição dada aqui. Isso significa de que o atlas coerente vai ser um conjunto de parametrizações cujos domínios, cujas imagens recobrem M, e tais que as mudanças de duas quaisquer de coordenadas ou seus domínios não se interceptam, as suas imagens não se interceptam, podem estar disjuntas, ou quando se interceptam, a mudança de coordenadas tem um jacobiano positivo. Tá certo? Então, o A é chamado um atlas coerente maximal, não? Se ele contém, se ele é o maior atlas coerente. Quer dizer, não existe nenhuma parametrização adicional diferente das que já existem que seja coerente com todas as outras. Tá certo? Então, isso é maximal. Então, evidentemente que todo atlas coerente pertence a um único atlas coerente maximal. Tá certo? Então, todo A coerente está contido num único atlas coerente maximal. Basta para isso adicionar todas as parametrizações que têm uma mudança de coordenadas positiva em termos do jacobiano. Certo? Muito bem. Então, a superfície M é chamada orientável se ela admite um atlas coerente. Tá certo? Consequentemente, um atlas coerente maximal. Tá certo? E uma orientação, né, vou dizer aqui, maximal. Não. E uma orientação é identificada com o atlas coerente maximal. Tá certo? Uma escolha de parametrizações que têm mudança de coordenadas positivas e que pertencem a um único coerente maximal. Esse único coerente maximal é chamado de orientação. Então, isso é uma escolha que, uma vez que está determinado o atlas coerente, a escolha passa a ser única. Certo? Muito bem. Então, quando essa orientação é escolhida, então M é chamada orientada. Tá certo? Orientável é quando existe um atlas coerente. Mas podem haver muitos atlas coerentes.
Quando vocês escolhem um atlas coerente, que vocês chamam a essa superfície uma superfície orientada. E a orientação escolhida é o atlas maximal associado a esse atlas orientado. Certo? Então, o teorema de Stokes se aplica a superfícies orientadas. Daí porque eu tenha gasto esse tempo em definir bem esse objeto. Muito bem. Vamos então agora proceder à definição do que é a integral de uma forma diferencial. Então vamos começar por considerar um aberto e uma em RM e uma forma definida em esse aberto, mais desculpem, são as formas alternadas em RM, essa é a anotação. Então, dada isso aqui uma forma que vamos, em princípio, basta supor que é contínua, o que vamos integrar. Não é? E então nós queremos definir o que é o objeto, o que significa integrar ômega em um subconjunto de U. Esse é o objeto. Então, o que nós fazemos primeiro é observar de que esta forma diferencial, como está definida em RM, onde temos coordenadas x1, xm, são pontos em RM, ela tem uma expressão bastante simples. Ela é a de x aqui é o ponto, vezes dx1 dxm. Observem que estamos integrando uma M forma em RM, num aberto de RM. Tá certo? E então, o natural é definir a integral de ômega em x como sendo a integral em x da função a de x dx1 dxm. Tá certo? Essa é a definição. Só que aqui é preciso ter um certo cuidado com a definição dessa integral, né, sobre este objeto. Esse não é um objeto qualquer, e as integrais que a gente está tomando aqui são as integrais de Riemann. Então, quando essa integral, para que essa integral exista, é preciso de que esse conjunto X seja mensurável. Isso aqui são
noções elementares que vocês podem encontrar no curso de análise elementar. Então, vocês precisam dessa hipótese de que vocês podem integrar funções, né, em RM, né, sobre objetos mensuráveis. Tá certo? Então, essa é a definição da integral de Riemann. Muito bem, então isso nos dá uma maneira de integrar M formas em abertos de RM. Né? E se vocês consideram mudanças de coordenadas, essas integrais se comportam, ¿no? Se vocês consideram mudanças de coordenadas, digamos, y igual a f de x, né? Então, evidentemente, quando vamos utilizar a noção aqui, H tem que ser um difeomorfismo. Não? Então, vocês têm dois espaços, né? Aqui vocês têm o difeomorfismo, aqui vocês têm o U, que está em RM. Aqui vocês têm uma imagem em V, em RM também, porque é um difeomorfismo. Aqui vocês têm as variáveis y1, ym. Aqui vocês têm as variáveis x1, xm. Tá certo? Então, se vocês têm uma forma ômega neste espaço, então essa forma ômega vai ter uma expressão A de y1, de ym. Tá certo? E aqui o pullback dessa forma no ponto x, né, vai ser a forma ômega aplicado no ponto h de x, que é o y, vezes o d de h de x, que significa d dos h's, dos y's, tá certo? E então, isso aqui vai ser dy1, dym, não é? E então, se vocês colocam tudo em termos da variável x, esta forma em x vai ser igual a ômega no ponto h de x vezes o jacobiano de h de x, o determinante jacobiano, vezes dx1 vezes dxm. Tá certo? Então, essa é a mudança de coordenadas. Quando vocês integram ômega, vocês vão ter o integral de a de y. Ao integrar o pullback de h, de ômega por h, nas variáveis x, vocês vão integrar a função ômega h de x, que vai ser a de h de x, mas vocês têm que multiplicar pelo determinante da mudança de coordenadas. Tá certo? Então, isso pode-se escrever em termos mais intrínsecos, dizendo de que a integral dessa forma pullback num conjunto x, não, digamos que o conjunto x está aqui, é igual a integral em h de x
forma ômega. Tá certo? Mesma coisa. Isso, evidentemente, tem aqui o determinante jacobiano, né, como um fator da integração. Então, isso vale se o determinante jacobiano de h de x é positivo. Se o determinante jacobiano é negativo, ele vai ser diferente de zero, por um difeomorfismo. Se for negativo, então o sinal aqui muda por causa do sinal do determinante aqui. Tá certo? Então, daí porque a gente tenha introduzido o sistema de parametrizações, né, os atlas, coerentes, de maneira de que vocês tenham essas mudanças de coordenadas sempre positivas e de maneira a preservar nas mudanças de coordenadas o sinal das integrais. Tá certo? Muito bem. Então, definida a integral num aberto qualquer de Rm, nós podemos definir o que é a integral de uma forma ômega, agora sim, numa superfície. Então, quando nós temos uma superfície, nós vamos tomar superfícies orientadas, tá certo? Quando tomamos uma superfície M, vamos analisar primeiro o caso em que nós temos uma parametrização, vamos chamar de φ, definida em um zero, né? E vamos supor de que temos em M isso aqui é uma superfície de dimensão M, vamos supor de que ômega é uma forma, né, é uma M-forma em M, com suporte contido em U. Isso significa de que fora de U, a forma se anula. Tá certo? Então, o suporte é uma coisa fechada, contida, estamos tomando suporte como o fecho dos pontos onde a forma não se anula. Então, é um fechado que está contido em U, tá certo? Por hipótese. Né? Então, nós temos aqui a forma ômega, né? E aqui nós temos a forma φ estrela de ômega, que é o pullback da forma ômega em um zero. E aqui em um zero nós estamos de novo em Rm, tá certo? Então aqui nós temos um certo conjunto que é o suporte, né? Aqui é o suporte de φ estrela de ômega, que não é outra coisa que φ menos 1, aqui é suporte de φ estrela de ômega, não é outra coisa que φ menos 1 do suporte de ômega. Tá certo? Mas esse conjunto pode não ser um conjunto mensurável. Tá certo? Então, o que nós fazemos? Nós cobrimos esse conjunto por um conjunto mensurável, não é?
tal que contenha ele e que esteja contido em U0. Não? Então, nós dizemos que seja X contido em U0, um conjunto mensurável, tal que o suporte de φ estrela de ômega está contido em X. Tá certo? Então, por exemplo, nós podemos tomar, nós temos aqui, nós temos o zero, então nós temos aqui o zero, né? E nós temos aqui um conjunto compacto, digamos um conjunto que é o suporte de φ estrela de ômega. Então nós podemos fazer o seguinte: para cada X nesse conjunto, tomar uma bola, não, que esteja distante do bordo, tá certo? Uma bola compacta que esteja distante do bordo. Então vocês tomam a distância de X até o bordo e tomam um meio essa distância, tá certo? Então vocês têm aqui uma bola que cobre o ponto X e mediante um número finito de bolas vocês cobrem esse conjunto compacto. Então a união de bolas é um conjunto mensurável. Esse é o conjunto X. Tá certo? Muito bem. Então nós temos esta situação. Então nós definimos a integral de ômega em M, tá certo? Em todo M, nós definimos como sendo a integral de φ estrela de ômega no conjunto X. Certo? Então aqui tem vários objetos sobre os quais depende a definição. O primeiro é de que nós poderíamos tomar, em lugar, digamos que isso aqui é o suporte de φ, nós estamos tomando aqui um X, mas podíamos tomar um outro, que é um Y, tá certo? Então, essa integral, de fato, independe do X que vocês tomam, não é? Porque, como o suporte está contido tanto em X como em Y, então ômega se anula fora de X e também se anula fora de Y. Tá certo? Porque o suporte está contido na interseção dos dois. Então, na realidade, ômega se anula fora da interseção. Tá certo? Então, como ômega se anula fora da interseção, então, de fato, essa integral é a mesma que isso aqui. Certo? Este é um objeto que contém o suporte, tá certo? E fora de Y se anula, então não conta para a integral. E, consequentemente, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá certo? Então, essa integral não depende do conjunto mensurável X que vocês utilizam para integrar em U0.
Muito bem. Então, tem também a dependência dessa definição da parametrização escolhida. Né? Então, nós temos aqui um U e temos um V, né? Que são parametrizações escolhidas. E aqui temos o suporte de ômega. Né? Já sabemos que não depende de quem a gente adote. E aqui temos φ de U0, essa interseção, o suporte vem aqui, e aqui temos V0 com a parametrização psi, e aqui temos a mudança de coordenadas φ composta com φ menos 1, tá certo? Que vai para a imagem da interseção, e aqui vem o suporte, tá certo? Então aqui também é algo elementar vocês disseram o seguinte, tomemos aqui a parametrização. Vamos tomar aqui um conjunto X. Nós tomamos aqui nessa interseção, vamos tomar um conjunto X. Esse é o conjunto X. Então, essa integral, não é, vai ser definida desta maneira. Não é? Mas, agora, esse x que contém o suporte de φ, como φ é igual a psi composta com xi, isso aqui é. Não é? Então, esse xi vai levar esse x num outro y aqui, que nós chamamos psi de x. Não? E então, esta transformação, esta integral pode ser colocada como a integral de φ estrela, que é isso aqui é xi estrela composta com psi estrela de ômega, tá certo? Não, eu não estou fazendo outra coisa que substituir φ estrela por psi composta com φ. Então é a mesma coisa que dizer isso aqui. Tá certo? Mas isso aqui é um difiomorfismo. Xi é um difiomorfismo. Tá certo? E isso aqui pode ser interpretado como uma mudança de variáveis. O psi estrela, de fato, é uma mudança de variáveis. Então, quando vocês têm uma mudança de variáveis, vocês têm esse teorema. Tá certo? Se vocês têm aqui xi estrela de ômega em x, vocês vão ter aqui ômega em xi de x. Tá certo? Então, isso aqui vai ser a integral em xi de x de psi estrela de ômega. Mas esse xi de x é um y que contém o suporte. Então, isso aqui estamos chamando de y na outra coordenada. Perfeito? Então, esta aqui é a mesma expressão que esta,
só que na outra parametrização. Então, vocês estão vendo de que a mesma definição coincide quando vocês tomam uma outra parametrização. Certo? Então, também não depende da parametrização escolhida. Muito bem, então agora vem o desafio de vocês tomarem uma forma qualquer numa superfície M. Então temos aqui ômega, é uma M-forma em M. Então, nós queremos saber o que é a integral de ômega em M. Então, vamos dizer que M é uma superfície orientada. E ômega uma M-forma em M. Tá certo? Então a pergunta é qual é que se entende pela integral de ômega. Muito bem, vamos supor ainda que o suporte de ômega em M é compacto. Então, existe uma cobertura finita, U1, UL, do suporte de ômega por abertos de parametrizações. Tomamos esses abertos tão pequenos quanto seja necessário, de maneira a de que cada um deles seja uma parametrização. Isto é, isso significa de que para cada I de 1 a L existe uma parametrização φ sub I que vai de U sub I 0, temos aqui U sub 1, U sub I em geral, e aqui temos φ sub I definido de U sub I 0 em U sub I. Estamos uma parametrização
positiva. Esa denominación de parametrización positiva se da a todos los elementos de un atlas coherente maximal que define uma orientação. Então, quando vocês têm o atlas que define a orientação, ele consiste de uma série de parametrizações. Uma vez escolhida a orientação, então cada um dos elementos do atlas é chamado uma parametrização positiva, certo? Muito bem. E associado a essa cobertura, nós temos uma partição da unidade. Esse é o teorema da partição da unidade. Então, existe uma partição da unidade que estamos chamando psi, subordinada a essa cobertura. Isso significa de que cada um dos psi tem seu suporte, o suporte de cada psi está contido em UI, tá certo? E a soma dos psis para qualquer x é igual a 1. Tá certo? Muito bem, temos que supor uma classe de diferenciabilidade, pelo menos C1. Então, para cada UI, nós definimos uma forma. Ômega I é a multiplicação da função xi pela forma ômega. Tá certo? Então, isso é estamos multiplicando se vocês querem ser mais explícitos, estamos multiplicando em cada ponto x, esta forma vai ser igual a xi de x vezes a forma ômega no ponto x. Tá certo? Então, é como se a gente multiplicasse por isso aqui é uma função. Tá certo? Então podemos colocar isso de uma maneira mais compacta, dizer que isso é igual a xi vezes ômega. Então essa definição está em todo, isso aqui é uma forma, é uma M-forma em M. Tá certo? A qual se anula fora de UI, porque o suporte de xi está contido em UI. Então, fora de UI, xi é zero. Consequentemente, ômega I é zero. Tá certo? Então, o suporte de ômega I está contido em UI. Tá certo? E por outro lado, a forma ômega é a soma das ômega cis. Porque a soma de todas as cis é igual a 1. Tá certo? Então, se somamos todas as formas, fazemos a soma dos ômega i's, obtemos esta expressão, e deste lado,
a soma das xi's fatora, porque temos um fator comum que é ômega, e como essa soma é igual a 1, então o que resta é isso aqui. Tá certo? Esse é o grande truque. Isso nos permite definir ômega, como sendo a integral de ômega em todo M, como sendo a soma das integrais das ômega i's em U i em M. Tá certo? Porque cada ômega i tem seu suporte contido em UI. Então, nesse caso, nós estamos nessa situação em que o suporte de φ estrela de ômega está contido num sistema de coordenadas. Tá certo? Então, a ideia é utilizar isso em cada um dos abertos e, consequentemente, esta é a definição. Então, aqui uma das observações elementares é de que essa definição de integral de ômega não depende da partição da unidade. Que a gente escolheu, tá certo? Então, isso também é uma demonstração elementar. Basta então dizer que se zeta e da cobertura, né? Também tem que mostrar que é independente da cobertura. Então vamos supor de que temos uma outra cobertura do suporte de ômega. Então, se BJ J1 H outra cobertura por parametrizações do suporte de ômega e ZJ de J igual a 1 até K é uma partição da unidade subordinada à cobertura BJ, então então nós temos de uma maneira semelhante, nós temos ômega J, que vamos chamar de ômega J barra, que são definidas pela multiplicação de ZJ por ômega. Tá certo? E ômega J é uma M forma em todo M
com suporte contido em Bj. Tá certo? Então, a definição da integral de m de ômega em m vai ser a soma de J1 até K das integrais de m das ômega J barras. Tá certo? Então, nós temos que provar de que esses objetos são os mesmos. Essa soma é a mesma. Então, a maneira de proceder a fazer isso é escrever cada ômega J como cada ômega J como uma soma é fazer o seguinte: definir ômega e J como o psi ZJ de ômega. Tá certo? E então, essas são as duas partições da unidade. Então, quando a gente faz a soma dos ômega e J de J1 até K, então nós estamos somando os psi, né, de ZJ ômega de J1 até K. Como isso não depende de J, vocês têm aqui psi, a soma do J1 até K do ZJ de ômega, e essa soma de ZJ de ômega, como isto é uma partição da unidade, isto não é outra coisa que ômega. Tá certo? Esta ômega se fatora e tudo, essa soma é 1, então o que resulta é psi multiplicado por ômega, que é ômega i. Então, ômega i, de fato, cada ômega i é a soma dos ômega i j. E de uma maneira semelhante, cada ômega j barra é a soma dos i's de 1 até L das mesmas ômega i j. Tá certo? Então, quando vocês têm a primeira definição, diz que essa integral é a soma de 1 até L das integrais de ômega i. Mas ômega i pode ser escrita como a soma. Então, vocês têm aqui i igual 1 até L, depois vocês têm j igual 1 até k, das integrais sobre m, como cada ômega i é a soma das ômega i j, então vocês têm aqui a soma das ômega i j. E aqui vocês invertem a soma, e isto vai ser igual a j1 até k das integrais de m das ômega j barra. Tá certo? Por causa desta soma. E com isso, as duas definições são as mesmas. De um lado, nós temos essa, e do outro lado, nós temos esta aqui. Então, essa é a definição de
de integral de uma forma, de uma M-forma numa M-superfície, e vocês podem verificar de que essa integral tem todas as propriedades que vocês podem imaginar, não? Como, por exemplo, essa integral é linear na forma, não? E mesma coisa, bom, se você multiplica uma forma por uma constante, essa forma, tudo isso aqui é elementar. Tá certo? E também a propriedade da mudança de variáveis por meio de diffeomorfismos, que assumem a mesma expressão que nós tínhamos colocado antes. Muito bem. Então, o teorema de Stokes, ele vai fazer uma comparação das integrais das M-formas com as integrais das derivadas exteriores dessas formas mas aqui, quando vocês têm a integral, né, de a derivada exterior de uma forma, como nós já definimos, esta d ômega, que é a derivada exterior de uma forma, tem que ser uma M-forma, certo? Na superfície de dimensão M. Não? Esta integral vai ser comparada com a integral de ômega num outro espaço. Não é? E esse espaço, ele tem que ter a dimensão do grau da forma. Como a forma aqui, a d ômega tem grau m, a ômega tem grau m-1. Então, esta forma vai ser integrada num objeto de dimensão m-1, que vai ser o bordo de M. Certo? E o teorema diz de que essas integrais são as mesmas. Muito bem, o que é o bordo de uma superfície? Quando o bordo de uma superfície, o bordo de uma superfície, intuitivamente, é algo assim. Vocês podem ter uma superfície regular, como já foi definido, mas tem certos pontos que estão dentro da superfície, mas que para os quais não existe uma vizinhança completamente mapeada em RM, tá certo? Mas tem que ter cuidado com o que a gente vai imaginar com o bordo. Por exemplo, se nós retiramos desta superfície um ponto, então este ponto não vai ser um bordo. O bordo vai ter uma dimensão a menos. Então, isto aqui não é uma superfície com bordo, mas isto aqui é uma superfície com bordo. Certo?
Então, as superfícies com bordo elas são definidas de uma maneira semelhante a como se definem as superfícies, mediante parametrizações, tá certo? Só que quando vocês têm uma superfície regular, né, e cada ponto da superfície tem uma vizinhança, não, como já vimos antes, que é parametrizada, não, por um aberto DRM. Tá certo? Se a superfície aqui tem dimensão M. Então existe um aberto, o qual é parametrizado por um aberto de DRM. Não? Então, para introduzir a noção de bordo, nós vamos enriquecer a noção de parametrização, permitindo que o espaço modelo onde estão definidas as parametrizações seja não somente RM, mas seja um semi-espaço de RM, que é o modelo típico de uma superfície com bordo. Então, o que vamos dizer é de que nós estamos agora tomando a metade, digamos, superior de RM, digamos que uma das coordenadas, digamos que a primeira, vai ser determinada por coordenadas positivas e as outras podem ser qualquer coisa, qualquer número real. Então, esses são chamados subespaços. Esses vão ser os modelos. Para facilitar as nossas contas, vamos tomar subespaços de dimensão, vamos chamar subespaços, semi-espaços. H são, por definição, subconjuntos. Vamos marcar o conjunto de pontos x0, x1, xm, que estão em R, m mais 1, tal que a primeira coordenada é positiva. Então, se nós estamos em dimensão 2, e se nós dizemos de que esta é a primeira coordenada, não, digamos que essa é a primeira coordenada, é 0, esta é a segunda coordenada, é 1. Então, o subespaço que estamos tomando como padrão vai ser, desculpem, vai ser esse aqui. Certo? Então, esse é o modelo. Então, esse aqui é o primeiro modelo de superfície com bordo. Aqui, este é um subespaço de dimensão M, porque contém E1, E2, EM. E aqui é uma direção só, que é o E0. Então, este é o conjunto H e este é o bordo de H. Certo? Muito bem. Então, vamos dizer de que uma superfície com bordo é uma superfície parametrizada
coordenadas, parametrizações definidas em abertos desse espaço. Tá certo? Então, o que são os abertos de H? Vamos dizer que A, contido em H, é aberto se existe um aberto U em R M mais 1, tá certo? Tal que A seja U interceptado com H. Então, essa é a topologia induzida. Tá certo? Essa é a topologia induzida. E então, vamos dizer de que nós vamos definir uma superfície com bordo quando ela é parametrizada por difeomorfismos definidos em abertos deste semiespaço. Mas o que significa um difeomorfismo? Para você dizer um difeomorfismo de um semiespaço, vocês têm que definir o que é a derivada. Tá certo? Então, a derivada de um semiespaço vai ser a derivada da função, vamos dizer de que f é uma função ou uma aplicação, né, definida em Rn ou num aberto de H, então nós vamos dizer de que ela é diferenciável ou tem uma derivada em um ponto se acontece uma das duas situações. Se o ponto U é um ponto interior deste semiespaço, então a derivada de F é um objeto conhecido, porque ele é definido localmente, tá certo? Então, o que falta definir é o que é a derivada de F, não? Quando o ponto X pertence ao bordo de H. Tá certo? Então, o que é essa derivada? Então, a derivada é, por definição, o seguinte: vocês supõem, primeiro, esse ponto X arbitrário no bordo tem uma vizinhança, que vamos dizer que é U, em Rm mais 1, não? E dizemos de que existe uma função f maiúscula que estende a f a esse aberto de Rm mais 1, e que tem como derivada em x o que nós queremos que seja f' de x. Então, a derivada é razoável de se esperar é de que seja a derivada de uma extensão de f. Então, essa extensão, de fato, essa definição, ela independe da extensão que vocês tomam. Isso é uma noção forte, porque ela não depende de como vocês estendem.
se vocês querem calcular o que é, então, a derivada aplicada a um vetor, não? Isso, por definição, vai ser f' de x aplicado a um vetor. Tá certo? Então, se o vetor W é um vetor arbitrário, ele pode ser decomposto em dois vetores, um nessa direção e outro nessa direção no bordo. Tá certo? Então, vamos dizer de que isso aqui é um múltiplo de E0. Não é? E esta direção, nesta direção, vocês têm a definição de f. F está definida neste espaço. Então, nessa direção, ela depende apenas de f minúscula. Então, dito de outras maneiras, isso aqui é f' de x aplicado a um V0 mais um V1, onde V0 é um múltiplo de E0 e V1 pertence ao espaço tangente, pertence ao bordo. Tá certo? Mas se ele pertence ao bordo, não é? Esta soma aplicada a V1 mais esta soma aplicada a V0. Né? Então, V0 é igual a C vezes E0. É isso. E F' de V1, como V1 está no bordo, então isso coincide com a própria F' de V1. Isso aqui é igual a F' de V1, então só depende de F minúscula. Tá certo? E esta derivada, né, aplicada a E0, a um múltiplo de E0, de fato, como essa aplicação F é uma aplicação diferenciável, tanto faz em que direção você vai aplicar a derivada. E então, essa derivada pode ser tomada ao longo de um caminho que está inteiramente contido no domínio H. Consequentemente, essa derivada também coincide com o limite, né, das derivadas de F' aplicadas a E0. Tá certo? Se vocês querem escrever isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é x mais t E0 menos f de x sobre t. Tá? Se vocês tiram o c ali. Tá certo? Mas vocês tomam o t, tal que x mais t E0 esteja contido em H. Então, quando está contido em H, isso coincide com f de x mais t E0 menos f de x sobre t. Então, em outras palavras, esta derivada não é outra coisa que a derivada direcional da própria f ao longo do fator, ao longo do vetor normal. Então, está bem definida. Certo? Então, essa derivada está bem definida. Então, nós podemos falar de funções diferenciáveis, nós podemos falar de diffeomorfismos, toda vez que a gente esteja trabalhando em semiespaços. Tá certo? E tem uma propriedade muito importante também destas aplicações, em que se vocês têm dois abertos diffeomorfos, não? Se vocês têm, se A está contido em um semiespaço e B está contido em outros subespaços, são
abertos contidos em semiespaços H e K, então I F de A em B é um diffeomorfismo, então F do bordo de A está contido no bordo, é igual ao bordo de B, por diffeomorfismo. Quer dizer, isso é muito importante, né? Porque vocês têm aqui um subespaço, vamos dizer o subespaço H, e vocês têm outro subespaço K. Isso é importante pelo seguinte, porque quando vocês definam superfície com bordo, por meio de parametrizações, então as mudanças de coordenadas vistas embaixo, né, vistas no U0, V0, vão ser mudanças de coordenadas entre abertos e subespaços, tá certo? E então o que diz esse teorema é de que se vocês têm um diffeomorfismo que leva um aberto A num aberto B, então o bordo de A está indo no bordo de B. Isso dá uma definição intrínseca do que é o bordo, tá certo? Porque se vocês tomam isto como uma parametrização de uma superfície com bordo, então vocês podem agora definir que os pontos que estão na fronteira do semiespaço, não é, vão ter uma imagem que a gente vai chamar de bordo. Então, se nós tomamos um outro sistema de coordenadas, não é, os pontos do semiespaço, da fronteira do semiespaço que vão para o bordo, não é, vão se corresponder nos dois sistemas de coordenadas por meio de um diffeomorfismo. Então, o que está dizendo esse teorema é de que esse diffeomorfismo entre abertos, não, entre abertos A e B, se isso realmente é um diffeomorfismo, então tem que levar bordo em bordo. Isso dá uma definição intrínseca para o bordo de uma superfície. Tá certo? E essa demonstração é elementar, né, porque se vocês tomam, se esse é o aberto, né, e se vocês desse aberto retiram o bordo, né, então vocês estão com pontos, né, qualquer ponto nesse conjunto em que vocês estão retirando o bordo, qualquer ponto tem uma vizinhança aberta em todo Rm mais 1. E como isto é um diffeomorfismo, então esse aberto tem que ir a um aberto de Rm mais 1, não pode ir no bordo. Então esse F tem que estar contido nesta diferença, tá certo? E se vocês tomam a aplicação inversa, porque isso é um diffeomorfismo, então vocês vão ter que F-1 de B menos o bordo está contido em A menos o bordo. Tá certo? Então essa é a mesma coisa que dizer de que F de A menos o bordo contém B menos o bordo. Como aqui está contido e aqui contém, então esses objetos são iguais.
Tá certo? Então, isso nos permite definir o que é uma superfície com bordo. Né? Então, uma superfície com bordo vai ser um objeto que tem parametrizações, né? Que tem parametrizações com abertos de semiespaços. Tá certo? Então, tem dois tipos. Tem pontos que são interiores, onde vocês têm uma vizinhança que se corresponde com um aberto de um ponto interior de um espaço, de um semiespaço, tá certo? De Rm mais 1. Mas tem outros pontos que, ao vocês tomarem uma vizinhança, vão se corresponder com abertos, né, que são vizinhanças de um ponto que está no bordo do subespaço. Tá certo? Então, se vocês tomam uma outra vizinhança desse ponto, ele vai corresponder a um outro semiespaço também dessa maneira. Então, aqui, indo por φ e voltando por ψ, vocês têm aqui uma transformação, que é a mudança de coordenadas, que leva esta interseção, né, que está aqui, numa outra interseção, que está aqui, né? Mas, por causa desta observação, a fronteira desse aberto vai na fronteira desse aberto. Tá certo? Isso significa de que estes pontos que estão aqui na interseção têm uma definição intrínseca, a isso nós chamamos de bordo de M. Tá certo? Então, isso é uma superfície com bordo. Então, o teorema de Stokes vai dizer para vocês que se vocês têm uma forma, se vocês supõem agora de que tem uma superfície de dimensão M mais 1, né, e uma forma ômega, uma M-forma, em M de dimensão M mais 1. Tá certo? Com suporte compacto, então a derivada exterior de ômega vai ser uma M mais uma forma, né, a qual vocês podem integrar em M. Se vocês integram a forma ao longo do bordo, então essas integrais coincidem. Esse é o teorema de Stokes. Aqui eu passei rapidamente sobre um assunto importante, é de que a superfície tem que ser orientada. Né? Vocês viram que para a definição da integral da forma, a superfície tem que ser orientada. Então, é preciso provar de que quando vocês têm uma forma orientada, com bordo, né, então o bordo também é orientado. Tá certo? E então, isso é de fato uma observação que repousa sobre a seguinte observação: é de que quando vocês têm uma aplicação entre um difeomorfismo entre dois abertos, né, que correspondem às parametrizações, né, de abertos do bordo. Né? Então, quando vocês têm duas delas, vocês vão ter duas parametrizações. Né? Uma é a φ, outra é a ψ. E na interseção que está aqui, vocês vão ter uma mudança de coordenadas. Tá certo?
Então, o que é evidente aqui é de que se um vetor aponta para dentro, então a imagem vai apontar também para dentro. A derivada desse vetor, quando vocês tomam a derivada, se as mudanças de coordenadas, se isto é uma variedade orientada, então a derivada vai levar um vetor apontando para dentro, num vetor apontando para dentro. Tá certo? Isso vendo a mudança de coordenada gorda, não? Agora, a mudança de coordenada restrita ao bordo é a mudança de coordenada aqui no espaço de dimensão m, o ambiente de dimensão m mais 1. Mas aqui existe uma transformação, tá certo? Então, o jacobiano de Xi, num ponto U, digamos aqui, ele vai ser uma matriz, né, em que ela tem uma parte, esse vetor, ao ser levado também para dentro, né, vai, evidentemente que esse não é o mesmo espaço, esse espaço pode ser um outro, assim, não? Mas vai para dentro, isso que importa. Né? Então, o vetor é zero, que é o que nós temos aqui, ele irá num vetor que tem coordenadas a 0 a m. Tá certo? Pelo jacobiano, o que está acontecendo é que o vetor com a primeira coordenada 1 e as outras 0 está indo no vetor a 0 a m. Então, isso vai ser a imagem. Vai ser a primeira coluna. Sendo que o fato de que esse vetor aponta para dentro significa que a 0 é positivo. Que esse primeiro é positivo. Tá certo? Que nós temos aqui vem o A0, o E0, apontar para dentro vai significar que o A0 é positivo. Como esse vetor vai aqui, toda esta linha vai ser 0, e aqui nós vamos ter o correspondente ao menor da matriz jacobiana, que representa a matriz jacobiana do Xi restrito à dimensão m. Como o determinante de tudo isto é positivo, tem um determinante positivo, e o A0 é positivo, isso significa que o determinante desse menor é positivo. E isso implica de que um sistema coerente que define uma orientação da superfície M induz sobre o bordo um sistema coerente de mudança de coordenadas, tá certo? Positivas. Muito bem, vamos parar por aqui hoje.